A paz do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs, um dia abençoado para todos. Que Deus abençoe nosso dia, nossa família, nosso lar, projetos, sonhos, filhos e tudo, não só hoje, mas todo sempre e para sempre. Amém. Uma quarta-feira abençoada para todos. Que Deus abençoe nosso dia grandemente em nome de Jesus. Hoje, nosso momento Bíblia, vamos meditar na palavra de Deus, no que a palavra do Senhor nos diz, no capítulo 25 de Salmos, versículos 4 e 5. Salmos capítulo 25, versículos 4 e 5, onde a palavra do Senhor nos diz: Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Repetindo: Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Queridos, aqui um texto muito esclarecedor para a nossa vida, aqui onde o salmista, ele declara duas coisas, três aliás. Primeiro, que Deus é o caminho da verdade, é a única verdade que existe, como o Senhor diz em sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz um caminho, ele diz o caminho. Só existe um caminho verdadeiro, é o caminho de Cristo, e que nos leva à eternidade, para o céu. Segundo, ele vai falar sobre a respeito de salvação. Ele declara que Deus é o Deus da salvação dele. E só há salvação em Cristo Jesus, que deu a sua vida na cruz por nós. Terceiro ponto, ele vai falar que espera no Senhor todo dia. Ele não esperou no Senhor apenas hoje, ou ontem, ou apenas amanhã. Ele espera todos os dias. Aqui ele deixa também algo muito importante sobre confiança, convicção e esperança. Que a confiança e a esperança e a convicção dele está em Cristo. Ele está convicto de que Cristo é a esperança que ele precisa, que Cristo é a salvação dele, e está convicto que é Cristo que vai dar a vitória na vida dele. Independente da adversidade, independente do que aconteça, Cristo vai dar o que ele precisa, e Cristo é o que ele precisa. E que nenhum outro pode oferecer a ele o que Jesus oferece, ou venha a oferecer. Porque ele espera em Cristo todos os dias. Porque Deus é o Deus da salvação dele. E ele pede que Cristo ensine ele a andar nos caminhos dele, do Senhor Jesus. Porque só o caminho do Senhor é reto. Já falei outras vezes aqui do bom pastor que cuida de suas ovelhas. As ovelhas obedientes e que conhecem a voz do seu pastor e confiam nele, quando ele fala, elas obedecem. Detalhe, elas não falam. Animal não fala, você sabe. Mas a ovelha, quando conhece o seu pastor, ele grita, chama, elas atendem, obedecem e caminham na sua direção, e elas confiam. Elas não sabem por onde ele vai passar, mas elas têm certeza de uma coisa: ele está nos levando para o caminho certo. Ele está nos levando para casa. E assim elas seguem e vão até o destino final. Então, nós precisamos confiar em Cristo. Então, aqui o salmista nos dá esse exemplo de confiança, esperança, convicção. Porque ele fala claramente, pede a Cristo que ensine a andar nos caminhos do Senhor, que é o que nós precisamos. As pessoas têm se desviado por tanta coisa, tem sido pregado um evangelho de prosperidade, que as pessoas acham que ser próspero é ser rico, ter uma conta, não tem problema você ter um carro, você ter uma boa vida financeira. O problema é você amar a isso mais do que a Deus, como muitos têm feito, e pregar como se o evangelho ou o sacrifício de Cristo na cruz fosse para isso, e não foi. É porque Deus é tão misericordioso que, além de nos dar salvação, ele nos permite ter muitas conquistas aqui na terra. E ter bens materiais está incluído nela. Porém, a nossa confiança deve estar em Cristo. Só existe algo que nós vamos levar daqui para a eternidade, que vai nos acompanhar. É o Espírito Santo do Senhor, que hoje habita em nós aqui na terra e vai conosco, vai nos guiar e vai nos levar diretamente para o céu, e vamos com ele morar eternamente. Assim, segundo ele, os seus escolhidos. Então nós precisamos confiar em Cristo, nós precisamos abrir o coração, nossa prioridade tem que ser Cristo. Nós temos que ter prioridades na nossa vida.
Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, a sua justiça, e as demais coisas será acrescentada. Nós temos que amar e cuidar, zelar pela nossa família, nosso trabalho. Isso são coisas que são prioridades na nossa vida. Mas Cristo está acima de tudo, porque tudo tem provém dele. Se Deus não nos der saúde, não nos der capacidade, nós não vamos a lugar nenhum. Tem pessoas que acham que a capacidade vem delas mesmas, mas isso é pura ilusão. Você só respira, você só enxerga, você só fala, você só pensa, só anda. Só vive porque Cristo deu vida a você. Se Ele não te desse isso, você não existia. Então por isso que nós temos que ser como o salmista, pedir a Deus que nos ensine a andar no caminho dele, que é um caminho reto, justo e fiel. E que nós não nos perdemos. Ele está a nos levar para casa. Precisamos aprender a ouvir a sua voz e discernir a voz de Deus com a voz do mundo. Não, peraí, aqui é Deus me chamando, eu vou seguir. Não, aqui é o mundo, eu não vou seguir. Mas aqui é Cristo, eu vou seguir a voz de Cristo. Porque eu sei que Ele vai me levar para casa. Ter esperança que é Cristo e ter confiança. Porque Cristo tem convicção. Cristo é o Salvador. Só existe salvação em Cristo. Só existe um. Seja qual religião for, o Cristo que morreu na cruz só é um. Porém as pessoas usam coisas para substituir a adoração a Jesus e vão adorar certas coisas. Seja objetos, seja o que for, menos adorar a Cristo. Mas o Cristo que deve ser adorado só existe um. E seja qual religião for. Isso é bíblico, queridos. E nós precisamos ter essa esperança. A nossa esperança não é a esperança do mundo, a esperança corrompida, limitada, que falha. A nossa esperança é a esperança infalível e que é real e que viveu, vive e viverá para sempre e que reinou, reina e reinará para sempre e que nós vamos morar eternamente com essa esperança que é Cristo Jesus, que deu a vida na cruz por mim e por você. Então que essa palavra penetre no nosso coração e que venhamos ter um dia abençoado e que o Senhor cada dia mais nos ensine a viver em sua palavra e que venhamos abrir o nosso coração para isso.